Seja bem-vindo ao canal O Alquimista. Aqui você encontra vídeos sobre espiritualidade, teosofia e o despertar da consciência. E no vídeo de hoje, iremos nos aprofundar em um dos nomes mais mal compreendidos da história espiritual da humanidade: Lúcifer. Mencionado com medo, silenciado por séculos, censurado por instituições. Mas você já se perguntou: quem foi Lúcifer antes da manipulação dos textos sagrados? Qual a origem desse nome e por que foi proibido por tanto tempo? A palavra Lúcifer vem do latim lux ferre, que literalmente significa aquele que carrega a luz ou portador da luz. Na antiguidade, antes da igreja moldar os dogmas, esse termo não era um título demoníaco. Era um título de honra espiritual. Para os romanos, Lúcifer era a estrela da manhã, o planeta Vênus, que surge no céu pouco antes do nascer do Sol. Simbolicamente, Vênus anuncia o amanhecer, o renascimento da luz após a noite escura. Assim, Lúcifer foi por muito tempo símbolo da iluminação, da verdade que rompe as trevas, do saber que desperta. O que houve então? Como esse portador da luz virou sinônimo de diabo? A transformação ocorreu com a tradução da Bíblia para o latim, feita por Jerônimo no século IV, chamada de Vulgata. Ao traduzir um trecho de Isaías 14:12, que falava de um rei arrogante da Babilônia, Jerônimo usou o termo Lúcifer. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da aurora. Mas o texto original não falava de um anjo rebelde, e sim de um rei terreno, cujo orgulho o levou à queda. Com o tempo, teólogos cristãos associaram essa figura ao anjo caído do mito cristão. E assim, Lúcifer virou o diabo, não por sua essência, mas por erro de tradução e interpretação doutrinária. Mas há mais. Se olharmos além da Bíblia, vemos que a figura de Lúcifer aparece em muitas tradições sob nomes diferentes. Na mitologia grega, ele se assemelha a Prometeu, o titã que roubou o fogo dos deuses para entregar à humanidade. E por isso foi condenado. Prometeu não era maligno, ele era o símbolo do espírito livre que se sacrifica pela iluminação humana. Em tradições gnósticas e esotéricas, Lúcifer simboliza o aspecto da consciência que se rebela contra a ignorância imposta. Ele representa a luz interna que desperta e rompe as correntes da submissão. Você já percebeu que os sistemas de controle sempre temem aqueles que buscam a verdade? Lúcifer não foi condenado por ser mau. Ele foi condenado por representar o impulso da alma que busca saber por si mesma. Em um mundo onde se valoriza a obediência cega, questionar é perigoso. Por isso, figuras que representam o despertar da mente foram associadas ao mal. O verdadeiro inimigo das instituições de controle não é a escuridão, mas a luz que desperta o ser. Lúcifer, portanto, não é uma entidade externa, mas um arquétipo interno. É a parte de nós que ousa pensar, sentir, saber e ir além. É o fogo espiritual que desafia dogmas, queima ilusões e exige autoconhecimento. Por isso, nas escolas de mistérios e tradições ocultas, o Lúcifer verdadeiro é visto como um símbolo de transformação, conhecimento e liberdade. A imagem que hoje temos de Lúcifer como o arqui-inimigo de Deus não existia nas tradições originais do judaísmo antigo. A Bíblia, em sua forma canônica, omite diversas narrativas consideradas perigosas, e entre elas está o mito dos anjos caídos. Esse mito ganhou força não na Bíblia oficial, mas nos livros apócrifos, especialmente no enigmático livro de Enoque. Nele é narrada a história dos vigilantes, seres celestiais que, fascinados pela humanidade, desceram à terra e se uniram aos humanos. Esses anjos ensinaram aos homens os segredos da guerra, da beleza,
da cura. Trouxeram ciência, alquimia, astrologia, conhecimentos considerados proibidos pelas autoridades celestiais. Entre esses seres destacam-se Azazel, o portador das armas, e Samael, o veneno de Deus, que aparece em diversas tradições como o verdadeiro tentador do Éden. Mas o mais curioso é que nessas tradições paralelas, Lúcifer não é o maligno. Ele é o mentor oculto, a força que desafia a ignorância imposta, que desce aos mundos inferiores para iluminar o ser humano com o fogo do saber. Na tradição gnóstica, Lúcifer assume o papel de Prometeu, o titã grego que desafiou Zeus ao roubar o fogo sagrado para entregá-lo à humanidade. Prometeu foi acorrentado e punido, mas jamais considerado maligno. Ele foi o herói da consciência, o portador do despertar. E nesse espelho mitológico, Lúcifer não é o destruidor, mas o emancipador. O que chamamos de queda pode não ser uma punição, mas sim um mergulho no mundo da matéria para resgatar a centelha divina adormecida. Como ensina o hermetismo, assim como é em cima, é embaixo. A alma desce para que possa subir com sabedoria. O espírito se perde para que possa se reencontrar. E se tudo isso que chamamos de pecado original for apenas o início de um processo alquímico profundo? A matéria como forno, a dor como fogo, a consciência como metal bruto, a ser transmutado em ouro. Nas escolas esotéricas e gnósticas, a história é outra. O inimigo real nunca foi Lúcifer, mas sim a ignorância, o medo do conhecimento, o culto à obediência cega. E por isso, aquele que traz a luz é perseguido. E se a queda não for uma punição, mas o início de um processo alquímico, uma descida necessária para que a centelha divina se reconheça? No ocultismo e nas tradições esotéricas mais antigas, Lúcifer não representa o mal. Pelo contrário, ele é o símbolo do despertar espiritual, da mente que rompe as correntes da ignorância imposta por sistemas dogmáticos. Helena Blavatsky, fundadora da teosofia moderna, descreve Lúcifer como o portador do fogo divino da mente, o verdadeiro Prometeu espiritual que acende na humanidade a chama da autoconsciência. Para os teosofistas, Lúcifer é uma expressão do Logos, da centelha divina que habita em cada ser humano. É esse fogo interno que nos impulsiona a buscar a verdade, a questionar, a transcender. Não é por acaso que o termo Lúcifer, etimologicamente, significa aquele que traz a luz. E a luz, como sabemos, não é o que as trevas temem, é o que as dissolve. Na gnose, essa visão se intensifica. Para muitos gnósticos, como os ofitas, o verdadeiro adversário da humanidade não era Lúcifer, mas o demiurgo, o falso Deus criador, uma entidade que aprisionou a centelha divina no mundo material. Segundo esses ensinamentos, a serpente no Éden, tantas vezes associada a Lúcifer, não foi um tentador maligno, mas sim um agente libertador. Ela ofereceu o fruto do conhecimento, gnosis, à humanidade. Um ato de rebelião, talvez, mas acima de tudo, um gesto de compaixão. Pois ao comer do fruto, Adão e Eva abriram os olhos, deixaram de ser marionetes inconscientes de uma divindade ciumenta e passaram a conhecer o bem e o mal. O preço? A queda. Mas para os gnósticos, essa queda era o início de uma jornada espiritual de retorno à origem, à luz. Essa visão foi suprimida ao longo dos séculos. As instituições religiosas não desejavam indivíduos despertos, mas fiéis obedientes. E o símbolo máximo da rebelião iluminadora foi transformado em monstro. Lúcifer, que era luz, virou trevas. A sabedoria foi rotulada como heresia. A serpente virou pecado. E o fogo do espírito foi enterrado sob toneladas de medo e culpa. Mas no esoterismo moderno, essa chama voltou a arder.
Muitas tradições mágicas, ocultistas e espiritualistas veem Lúcifer como o princípio da iluminação interior. Ele é o despertar do terceiro olho, o rompimento do véu de Maia, a ilusão da realidade sensorial. Representa aquele momento em que a alma olha para dentro e reconhece sua própria divindade. A verdadeira queda, então, não é um castigo, mas uma missão. A descida da alma ao mundo da matéria, para que através da dor, do erro e da experiência, ela possa reencontrar a luz por mérito próprio. Lúcifer não é o oposto de Deus. Ele é o reflexo da luz divina no coração do buscador. Uma luz que incomoda os que vivem nas sombras da ignorância. E talvez seja por isso que foi tão temido e tão silenciado. Como escreveu Helena Blavatsky, Lúcifer não é o diabo. É a luz da sabedoria que a ignorância tentou apagar. Essa é a chave para compreender o mistério. Lúcifer é o símbolo da verdade escondida, da centelha que sobrevive às mentiras do mundo. É o espírito rebelde que ousa lembrar ao ser humano que ele já é e sempre foi divino. Durante séculos, aqueles que ousaram pensar diferente foram perseguidos, rotulados, queimados, silenciados. Mas muitos deles carregavam dentro de si a mesma centelha que foi associada erroneamente ao mal, a luz de Lúcifer, um arquétipo que não representa o mal absoluto, mas o fogo da consciência que arde em meio às trevas da ignorância. Galileu Galilei, ao afirmar que a Terra não era o centro do universo, desafiou o dogma, foi condenado. Mas o que ele realmente fez? Trouxe luz, revelou o que estava oculto. Giordano Bruno, ao falar de mundos infinitos e da divindade presente em toda a criação, foi queimado vivo. Porém, sua chama segue viva. Assim como Jesus, que enfrentou o sistema religioso da época com palavras de amor, liberdade e despertar. Todos esses, em diferentes graus, foram chamados de hereges, subversivos, luciferianos. Mas o que é um luciferiano, senão aquele que carrega a luz da verdade dentro de si? Na simbologia profunda, Lúcifer é o processo do alquimista interior. A queda é o início da jornada. O contato com as sombras, com a dor, com a ignorância, é o caos necessário antes do nascimento da consciência plena. O anjo caído é a própria alma humana que desce à matéria para experimentar, errar, aprender e, por fim, se lembrar de quem é. A redenção de Lúcifer não é um pedido de desculpas ou um retorno ao trono celestial. É o reconhecimento de que a queda nunca foi uma condenação, mas um chamado. Um chamado para trilhar o caminho da iluminação, desde as profundezas da carne até os altos céus do espírito. Essa luz, há milênios apagada pela ignorância institucionalizada, começa a reacender. Os véus se rasgam. Os símbolos que antes causavam medo agora são recontextualizados. E o nome Lúcifer, por tanto tempo proibido, volta à cena como um espelho. Um espelho que nos obriga a encarar a nossa própria luz negada. Lúcifer é o fogo de Prometeu. É a serpente do Éden que oferece o fruto da consciência. É o arquétipo do espírito rebelde que não aceita as correntes da mentira, mesmo que isso lhe custe tudo. Ele representa aquele que olha o sistema e diz, não, que escolhe a verdade ao invés da comodidade, mesmo que a verdade seja solitária. A maior das mentiras foi transformar o portador da luz no príncipe das trevas. Mas isso teve um propósito. Ao esconder a luz no mais profundo do medo, os antigos sistemas garantiram que poucos ousariam buscar por ela. Mas agora, o ciclo se fecha. O símbolo retorna, e com ele, a memória. A verdadeira batalha nunca foi entre o céu e o inferno. Foi, e sempre será, entre o esquecimento e o despertar, entre a massa adormecida e o indivíduo que ousa questionar. Lúcifer, nesse contexto,
é a faísca que provoca o incêndio da consciência, aquele que acende o terceiro olho, que rasga o véu. E ao contrário do que foi ensinado, a luz não vem de fora, ela emerge de dentro. É quando olhamos para nossas sombras e as integramos que nos tornamos de fato iluminados. Lúcifer, então, não é um ser externo, é um estado interno, um ponto de virada, um antes e depois na jornada da alma. A luz que um dia foi proibida está acendendo dentro de nós novamente. E você está pronto para enxergar? Ao longo dos séculos, o nome Lúcifer foi associado ao mal, à rebelião e à condenação eterna. Mas por trás dessa imagem demonizada, há um símbolo ancestral e profundamente espiritual, cuja luz foi velada por camadas de medo, repressão e desinformação. Lúcifer, cujo nome significa literalmente portador da luz, é, em sua essência oculta, o arquétipo do espírito que escolhe descer à densidade da matéria, enfrentar a ignorância e, por meio do sofrimento e da consciência, ascender novamente, como luz desperta. Essa jornada não é exclusiva de uma entidade mitológica. Ela representa a trajetória de cada alma humana. A queda de Lúcifer não é, no ocultismo profundo, um castigo divino, mas uma metáfora da encarnação. A descida da centelha divina ao mundo da dualidade, para aprender, errar, experimentar e, finalmente, recordar sua origem. No esoterismo iniciático, essa figura é reinterpretada não como o adversário de Deus, mas como o iniciador, aquele que oferece à humanidade o dom mais precioso, a liberdade de pensar, de escolher, de evoluir. Ele é o símbolo da mente que se liberta das amarras do dogma e ousa olhar para além dos véus. Um espírito rebelde, não por orgulho, mas por coragem, ousadia, verdade. Muitas tradições esotéricas o associam ao fogo prometeico, a centelha do conhecimento que permite ao homem sair da condição de servo cego e se tornar co-criador. Blavatsky o chama de o espírito da iluminação intelectual, o mesmo princípio que despertou Adão e Eva à autoconsciência. Para os gnósticos, esse despertar não foi um pecado, mas uma libertação da prisão imposta pelo demiurgo, o falso criador que queria manter as almas em servidão. Essa luz luciférica, portanto, é interior. Ela se manifesta como o questionamento que rompe paradigmas, como a inquietação que precede o despertar, como a dor necessária da metamorfose espiritual. O Lúcifer iniciador conduz a alma ao portal da verdade, mas cabe a cada um cruzá-lo. Nos tratados alquímicos, a queda à matéria é parte essencial da grande obra. O chumbo precisa ser reconhecido, dissolvido e transmutado até se tornar ouro. Da mesma forma, a queda da alma não é falha, mas requisito. A iluminação verdadeira só nasce quando a consciência atravessa a escuridão, quando o espírito aprende com os erros e desperta por si mesmo. Esse é o caminho do Lúcifer alquímico, o ciclo da descida, morte simbólica e renascimento. A serpente, símbolo de sabedoria nos cultos antigos, também se tornou um ícone luciférico. Ela rasteja, toca a terra, representa o conhecimento terreno e a sexualidade criadora. Energias que, quando sublimadas, elevam a alma. O caduceu de Hermes, com suas serpentes entrelaçadas, é um lembrete de que luz e sombra, céu e terra, masculino e feminino, são caminhos simultâneos para a elevação espiritual. No ocultismo moderno, Lúcifer é associado ao despertar do terceiro olho, a capacidade de ver além das aparências. Ele representa a ativação da consciência superior, que já não se contenta com verdades prontas. Ao abrir o olho interior, o buscador começa a compreender os mistérios da alma, da existência
e do próprio papel na criação. O véu de Maia se dissolve. É nesse ponto que compreendemos. O verdadeiro pecado nunca foi desobedecer a uma divindade externa, mas esquecer quem somos. A luz de Lúcifer nos chama ao reconhecimento de nossa origem divina, à reintegração com a fonte. Não por submissão, mas por sabedoria. Não por medo, mas por amor. Em tempos de escuridão espiritual, a figura de Lúcifer ressurge, não como um demônio, mas como o símbolo de tudo o que foi calado: o saber ancestral, o poder interior, a liberdade do ser. Assim como Jesus foi crucificado por trazer uma nova luz, também Lúcifer foi condenado por acender a tocha da sabedoria onde havia trevas. Mas a história ela está mudando. As antigas chaves estão sendo reencontradas, os símbolos estão sendo decifrados, e a humanidade começa, aos poucos, a lembrar que a verdadeira salvação não vem de fora, mas do reconhecimento da luz que arde dentro de si. Lúcifer não é o inimigo da luz. Ele é a própria luz esquecida que aguarda o despertar de cada alma, aquela que ousa cair para depois renascer mais forte, mais sábia, mais livre. Essa é a verdadeira redenção, a consciência que se ilumina no abismo e encontra, no fundo de si mesma, o divino. Chegamos ao fim desta jornada, mas talvez o verdadeiro início esteja apenas começando. O mito de Lúcifer, quando despido dos véus do medo, revela verdades profundas sobre a condição humana, nossa queda, nossa busca e nosso renascimento interior. A luz que um dia foi amaldiçoada pelos dogmas, hoje ressurge dentro daqueles que ousam pensar por si mesmos. Talvez você, que chegou até aqui, seja um desses buscadores, um peregrino entre mundos, pronto para reacender a centelha esquecida. Se esse vídeo tocou algo em você, uma lembrança, uma dúvida, um chamado, então inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com quem precisa despertar. E se você deseja apoiar ainda mais essa missão de resgatar o conhecimento oculto e manter viva a chama do despertar espiritual, torne-se um membro do canal. Com isso, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdo profundo, ocultista e libertador. E ainda tem acesso a materiais exclusivos e bastidores do alquimista. O despertar é um ato de coragem, e apoiar quem planta sementes de luz é também um ato de transformação. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, e que a luz da sabedoria guie o teu caminho.